Falou aí antes do intervalo que está marcado para esta sexta-feira, pelo menos confirmou isso, né? Uma entrevista com o Dr. Robson Schmidt, que é diretor de regulação e implantação do Instituto Maria Schmidt, o IMAS. E o assunto é aquele relacionado a um contrato que foi assinado entre a Prefeitura de Itajaí e o Imigrantes, o IMAS aqui, que está administrando o Hospital Imigrantes aqui da cidade de Brusque, né? Já faz uns meses aí que eles assumiram a direção do hospital e inclusive já começaram a atender as chamadas cirurgias eletivas, já começaram a chegar. E ontem nós vamos tentar o contato aí já está conosco? Até vou colocar o fone então. E ontem a vereadora de Itajaí ontem se manifestou mais uma vez sobre essa condição, porque ontem ela esteve aqui na cidade de Brusque. Mas antes de ouvir a vereadora também, nós vamos incluir agora o Dr. Robson Schmidt, que é diretor de regulação e implantação do Instituto Maria Schmidt, sobre esse caso que está repercutindo aqui na nossa região, de maneira especial aqui na cidade de Brusque, porque, de acordo com a proximidade jornalística, trata-se de um caso envolvendo um hospital que trabalha aqui na cidade de Brusque. Dr. Robson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Doutor, ontem a vereadora, me lembra o nome dela? A vereadora Ana Carolina esteve aqui na cidade de Brusque e parece que ela encontrou algumas situações aí relacionadas ao atendimento que foi agendado, mas que, segundo ela, está ocorrendo problemas de demora e falta de exames, enfim. Como é que está esse início de atendimento dessa demanda de Itajaí por cirurgias eletivas, doutor? Então, eu até, inclusive, acompanho a vereadora há muito tempo. Eu acho ela uma pessoa que ela sempre trata muito de vários assuntos relevantes. E ontem acompanhei o vídeo dela. E eu acho que não foi isso que ela disse, né? Eu acho que ela disse que a gente estava fazendo excesso de exames, né? Na verdade, a gente estava fazendo os exames, que era a responsabilidade da prefeitura. Mas o que acontece é que a gente está fazendo um fluxo onde os pacientes eles vão para lá e, para evitar o deslocamento de que vai e volta, eles fazem os exames básicos pré-operatórios todos no mesmo dia. Eu, particularmente, como médico especialista em fluxo hospitalar, digo para o senhor que um paciente que chega para consultar às 8, 9 horas da manhã, se ele pode esperar até às 11 para passar com o anestesista no mesmo dia, fazer eletro, fazer raio-x, fazer exame de sangue, fazer tomografia, fazer ultrassom, coisa que muitas secretarias de saúde têm 1 ano, 2 anos de espera, eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, não é um demérito, e sim, a gente está começando a tratar a saúde pública como uma saúde com respeito, com qualidade, como qualquer paciente privado deveria ser tratado e paciente público também. Então, eu acho que o modelo que nós estamos empregando imigrantes para agilizar, que esse paciente que já ficou 5, 6, 7 anos, como ela bem falou no vídeo dela, aguardando cirurgia, ele possa estar pronto e apto para operar na semana que vem. Eu acho que isso é um grande avanço, é um grande gol, é uma grande situação positiva para que a gente possa dar agilidade e resolver o sofrimento dessas pessoas. Doutor, ela mencionou, se o senhor assistiu o vídeo, então nós já estamos entendidos aqui em relação às palavras dela. Ela citou que os exames não estão no contrato. Os exames estão no plano operativo e no contrato. Existe uma cláusula lá embaixo da tabela, aonde diz que eu faço os procedimentos do código 04, existe aqui os procedimentos do código 02, que são os exames diagnósticos, 03, internações clínicas, e 02, 03 e 05, eles são permitidos e podem e devem ser realizados no hospital, né? Então ali, inclusive, esses exames têm uma tabela específica no plano operativo, onde muitos deles são remunerados por tabela SUS, coisa que nenhum hospital faz e nós estamos fazendo. Então o senhor está afirmando que esses exames estão incluindo nesse contrato
que é no valor aí de 30 milhões e que o IMAS aqui de Brusque vai receber quanto, Valdomiro? 20? São 22, se não me engano, né, doutor? O IMAS não vai receber nenhum valor fechado. O que acontece é que nós vamos receber pelo que produzir. É um contrato, é o melhor contrato do mundo, né? Por exemplo, diferente do contrato de Brusque com o Azambuja, onde ele recebe pacote fechado. Então, talvez por isso a confusão de algumas pessoas relacionado a isso. O Marieta, por exemplo, recebe pacote fechado. O Hospital Azambuja recebe pacote fechado. O Hospital Ruth Cardoso recebe pacote fechado. Produzindo ou não produzindo, eles recebem o mesmo valor. Esse contrato tem cláusulas muito específicas, onde ele fala o seguinte: o pagamento será feito mediante produção e encontro de contas. Por exemplo, se eu pegar lá e eu tenho um teto financeiro de R$300 mil para fazer cirurgia urológica e eu só fizer vasectomia, que paga R$1.000, por exemplo, 900, eu não vou conseguir chegar no meu teto, eu vou ter que fazer 300 cirurgias. Agora, se eu fizer 5 transplantes renais, que cada cirurgia é 60 mil, eu chego no meu teto. Então, ele é por produtividade mediante comprovação. E como se comprova isso? Se comprova com prontuário eletrônico, com nota de alta, com os exames feitos, com raio-x da prótese utilizada, para que não haja nenhum tipo de fraude. Então, assim, é o melhor modelo de contrato. Eu considero hoje o contrato mais transparente, o contrato mais íntegro, o contrato mais fiscalizável de todos os contratos que nós temos na região. Vai. Doutor... Opa, abriu o microfone. Desculpa, doutor. Agora está abrindo aqui. Doutor Robson, a vereadora coloca aí nesse vídeo, até inclusive que foi veiculado, também estava vendo ele ainda há pouco aí, a questão da logística, da demora que estaria acontecendo. Inclusive ela relata a situação de pessoas que precisam ficar em jejum por um longo período, e isso estaria prejudicando muito. Qual é a situação que o hospital traz, né, em relação a essa colocação aí da vereadora? Ela citou exemplo, por exemplo, de pessoas que chegam a sair 5, 6 horas da manhã e está marcado para as 8 horas, tem que estar ali 15 minutos antes, que é o procedimento normal, né? Chegar um pouco antes para poder fazer todo o cadastro, mas que acaba não tendo esse atendimento rápido. Inclusive relatou a situação da falta de um médico que acabou não comparecendo, e aí teve pessoas ali que praticamente ficaram a manhã toda. O senhor tem conhecimento em relação a esse ponto em específico? Vamos lá, então vamos começar por partes. Primeiro, imagino que todos vocês já fizeram o exame, né? Nós temos em torno de 40 minutos de deslocamento entre Itajaí e Brusque quando não tem trânsito. Você já parou para pensar, se a gente tivesse que marcar um dia, uma consulta, esse paciente vem, consulta e volta. Aí depois um eletro, ele vem, faz o eletro e volta. Depois ele faz o exame de sangue. Depois ele faz uma tomografia. Depois ele faz um ultrassom. Aí eu lhe pergunto, se ele marcar cada período um exame, ele teria perdido no final do dia 3 dias. No final do processo, 3 dias. Dessa forma, muitas vezes ele fica das 8 da manhã ao meio-dia ou à 1 da tarde, ou chega às 10 até às 3, 4 horas, mas ele faz eletro, raio-x, exame de sangue, ultrassom, angiotomografia, ressonância, todos os exames necessários para que esse paciente fique pronto e possa ser operado. Aí eu lhe faço a pergunta, você acha sinceramente que isso é um problema? Tendo em vista que uma pessoa espera hoje 5 anos para fazer uma ressonância? A gente está tratando de forma desigual as desigualdades. Um paciente que tem um problema de coluna, que está afastado do INSS, 2 anos, 2 anos e meio, já custou mais de R$40 mil se ele ganhar o salário mínimo para o sistema. Uma ressonância custa R$400. Então, assim, quando a gente faz 10, 12 cirurgias de coluna, como foi no final de semana passado, nós acabamos com o sofrimento de pessoas há 4, 5 anos de tempo na fila. Então, eu acredito que isso não é demérito. Muito pelo contrário. E outra, qual hospital que coloca chá, café, bolacha e alguns comes e bebes ali para esses pacientes assim que eles fazem os exames de sangue, que é por isso que eles têm que vir em jejum, eles poderem pelo menos fazer um de jejum. Agora, pedir para botar frutas também. Esse tipo de tratamento é só em hospital privado, o que o nosso hospital é, um hospital privado, mas que tem respeito e qualidade e trata da mesma forma os pacientes privados e os pacientes do SUS. Você sabia que se você tiver Unimed, você vai chegar lá, vai fazer a consulta, se você quiser, você vai fazer todos os exames no mesmo dia? E a pessoa vai esperar 3, 4, 5, 6 horas. Mas eu prefiro perder um dia do meu trabalho
do que eu ter que ir picado vários dias, pegar carro, me deslocar, estacionar, vai e volta, vem e bagunçar toda a minha rotina. Então, o mesmo tratamento que a gente está dando para o nosso paciente privado, nosso paciente do SUS está conseguindo ter também. Infelizmente, a grande maioria dos hospitais públicos, inclusive como os hospitais públicos da região, não conseguem prestar esse atendimento. Então, graças a Deus, a gente consegue. Então, assim, eu acho que muito, e eu volto a frisar, a vereadora Ana Carolina é uma pessoa com uma história política maravilhosa, é uma pessoa que tem o meu extremo respeito, mas eu me coloco também à disposição de sentar com ela e explicar algumas coisas que talvez o entendimento ele deva estar um pouco distorcido. E não é errado, porque a gente está fazendo algo inovador, algo novo. Então, o que a gente está tentando fazer hoje é fazer com que o atendimento seja resolutivo. Aí você entrou na outra pergunta, desculpa, só me lembra a outra pergunta, que era a questão do quê? Esse era um ponto. Você tinha feito uma outra pergunta. Era a questão do valor, não era? Das 3 vezes tabela? Não, essa não chegamos a levantar ainda, mas já que o senhor já está levantando, então eu quero fazer esse questionamento aí que, aliás, eu acho que já foi até respondido. Quando o senhor falou que o trabalho é por produção, certo? Quando o senhor falou que o trabalho é por produção, eu faço uma reflexão aqui, que baseado na informação da vereadora, ela disse o seguinte, que não havia especificação do que era determinada, por exemplo, uma cirurgia eletiva de ortopedia. Aí nós temos várias situações de ortopedia, né? E que no contrato não estava especificado qual é o valor de cada dessas, mas o senhor já disse isso, eu acho que essa é a resposta. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. Pois não. Existe um programa chamado MT Mais Cirurgia, no Mato Grosso. Eles pagam de 3 a 5 vezes tabela SUS. Existe um programa chamado Mais Cirurgia Foz. Eles pagam de 3 a 5 vezes tabela SUS. O próprio Hospital Azambuja hoje tem um convênio de 4 milhões de reais por mês com o município de Brusque. Ele não executa 1.000 cirurgias. Se levar em consideração todas as cirurgias feitas, inclusive tem convênios que eu tenho de posse aqui, porque é público, é transparente, que chega a pagar 5 vezes tabela SUS. O próprio Hospital Azambuja recebe isso. O custo da cirurgia média do Hospital Ruth Cardoso passa de 4 a 5 vezes tabela SUS. O próprio Hospital Marieta, com a PHC e com todos os valores que recebe do Estado, tem um custo estimado de quase 6 vezes tabela SUS. Todos os documentos feitos, calculados pela minha equipe, levantados, números reais. Eu vou lhe dizer, nós só entramos no programa de cirurgias eletivas do município de Itajaí porque nós fomos bloqueados incansavelmente pela Prefeitura de Brusque e pelo Secretário de Saúde de Brusque por conta do nosso contrato com o SUS. Porque hoje eu preferiria muito mais atender os pacientes do SUS, no caso de cirurgias eletivas do governo do estado, que paga 2, 3, 4 vezes tabela, mais prêmio, mais mutirão, mais pacote de consultas, mais política hospitalar catarinense, do que atender Itajaí. Mas entre ter o hospital parado, fechado, e 200 funcionários demitidos, a gente optou por fazer o credenciamento. Haja vistas que o próprio Azambuja não deve ter se interessado pelo credenciamento e não fez, ele poderia ter feito, né? Haja vistas o Hospital de Navegantes, haja vistas outros hospitais da região que poderiam ter feito esse credenciamento e não fizeram, porque hoje esse valor de credenciamento, ele é abaixo do que a própria tabela do Estado. Se o senhor entender um pouquinho, a tabela do Estado ela trata da seguinte forma: existe um negócio chamado política hospitalar catarinense, que os hospitais eles podem ser classificados em porte. O caso do Azambuja, até o nosso hospital, Imigrantes, eles são classificados em porte 4, provavelmente. Esse porte 4, você recebe R$1 milhão para fazer 150 cirurgias. Então, o senhor está afirmando que o Hospital Imigrantes aqui em Brusque foi bloqueado pela Secretaria de Saúde do município de Brusque? Sim, até hoje eu não tenho contrato com o SUS. Mas qual é, na sua avaliação, por que foi bloqueado? Qual é do seu ponto de vista? Qual é o porquê? Não sei. Se eu soubesse. Então, assim, até hoje eu não tenho meu contrato com o SUS firmado. Mas quando houve o bloqueio, não existe uma justificativa por parte da... na verdade, o bloqueio são trâmites que não acontecem. Existem milhões de formas de você bloquear uma coisa. Simplesmente é só um setor sentar em cima. Então, assim, nós entramos com o pedido e o Comusa já aprovou há mais de 3 semanas atrás o contrato com o SUS e até hoje não se teve ele. Então, na verdade, não houve, doutor, um retorno por parte de propostas do IMAS relacionadas à Secretaria da Saúde de Brusque, é isso? Esse tipo de bloqueio? Isso, exatamente. Talvez não haja o interesse da Secretaria de Saúde de Brusque em nos credenciar. Por isso que nós temos que buscar alternativas.
né? E obviamente que nós entramos no contrato de Itajaí, aonde nós ofertamos todos os procedimentos, por isso nós ficamos com um valor maior que o Marieta, tá? Porque nós ofertamos mais leitos disponíveis e mais cirurgias. Algumas cirurgias só nós vamos fazer, o Marieta não vai. E por isso a discrepância dos valores, e porque a gente precisava movimentar o hospital. Agora, não pense que 3 vezes tabela SUS, ou receber um eletro tabela SUS, ou receber um exame de sangue tabela SUS, foi um trabalho que nós gostaríamos de fazer. Se eu tivesse que escolher entre isso e o governo do estado, eu com certeza preferiria o governo do estado. Eu acho que Itajaí deu um grande salto tentando fazer isso. Eu acho que o município não tem condições também de arcar com um valor maior que esse. Mas hoje, se você levar em consideração isso que eu falei, que é sabido de toda a imprensa, de qualquer pessoa gestora da área da saúde, você vai entender que o valor que está sendo pago por Itajaí é até inferior ao valor do estado. Eu vou citar um exemplo bem simples para vocês. Vamos pegar o caso de um procedimento comum, uma laqueadura tubária. Laqueadura tubária, o SUS paga R$ 269. Eu vou receber R$ 1.080 por uma laqueadura tubária. Judicialmente, o município de Itajaí passava de R$ 7 mil o custo dessa laqueadura tubária, quando eles eram obrigados a fazer judicialmente Navegantes. O Estado nos paga os R$ 268, mais R$ 600, mais R$ 250 de pacote, mais a política hospitalar catarinense, multiplicando por 2 a tabela. Então, você imagina, eu chego a R$ 1.500 uma laqueadura. Então, eu prefiro, com certeza, fazer laqueadura pelo Estado do que por Itajaí. Então, esse é o entendimento que nós, técnicos, estamos entendendo. Só que entre ter o meu hospital parado e o meu centro cirúrgico parado, eu prefiro, com certeza, receber esse valor do estado do município de Itajaí. Doutor, só uma situação aqui que eu quero esclarecer com o senhor. Nós aqui do Rádio Revista Cidade entrevistamos o presidente do Comusa. Ele Sim. veio faz o quê? Uns 2 meses aqui, mais ou menos, deu uma entrevista e eu lembro bem. Eu só não posso afirmar totalmente as palavras dele, mas tá gravado aqui, tá registrado, qualquer coisa a gente pode até depois repassar pro senhor. Ele citou o senhor citou a palavra bloqueio, mas ele disse, numa pergunta que nós fizemos sobre a situação do hospital prestar serviço para o município de Brusque, em relação a essa discussão que houve no Comusa, é que o Hospital Imigrantes de Brusque não estava ainda totalmente documentado, segundo o Comusa, não estava documentado para determinadas prestações de serviço. Foi o que ele respondeu. Há 2 meses atrás, lá para março. Porque a gente não teve atualização do Senes ainda, que o pedido está lá desde o dia 30 de março. Assim, se a gente for entrar, né, nessa celeuma da questão documental, em virtude, o hospital de Brusque estava funcionando antes de nós entrarmos. Ele poderia muito bem ter entrado pelo SUS como imigrantes na época. Nós entramos no hospital em janeiro. Todo o processo começou lá em meados de janeiro, início de fevereiro, de credenciamento do SUS. Quando se quer e se precisa, esse é um procedimento muito rápido. Nós tivemos que ter 2, 3 reuniões de Comusa para aprovar isso. Na primeira reunião, eu me deparei com mais de 20 pessoas naquela reunião, inclusive um documento dos outros hospitais pedindo que o Comusa não aprovasse o nosso pleito, que inclusive na época só o da ortopedia foi aprovado e o outro não, e a ortopedia está parada lá na regional do estado, por conta do contrato com o SUS, que é obrigatório. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque se eu eventualmente entrar nesse mérito e alguém do MP estiver escutando, vai abrir uma investigação sobre isso. Mas depois eu posso memorar para vocês em pontos muito estratégicos, mas uma série de problemas que houveram nesse processo inteiro. Mas o Comusa, sim, aprovou, tem deliberação dele aprovando há um bom tempo atrás, mais de 3, 4 semanas, né? E as coisas não evoluíram. Hoje o hospital ainda não atende SUS. E eu reparei nas redes sociais de vocês, inclusive, algumas pessoas falando, fazer cirurgia é muito legal, mas eu quero ver vocês atenderem a porta. Foi colocado, inclusive, a possibilidade de nós abrirmos a porta para o SUS. Nunca foi negada essa possibilidade. Só que foi colocado que não existe interesse, porque já existem 2 hospitais na cidade que atendem a porta. E que o Imigrantes não precisaria ofertar serviços de porta. Ponto. E aí que nós fizemos esse processo e essa oferta de serviços excluindo a porta.
a porta de entrada. Doutor, nós temos, claro, às vezes muitas informações relacionadas a redes sociais. E, por exemplo, agora eu estou vendo a rede social do secretário de Saúde aqui de Brusque, onde ele fala de uma reunião realizada ontem para que Brusque possa ampliar a sua capacidade de atendimento de cirurgias e do próprio estado. O contrato do imigrante, hospital e maternidade será feito diretamente com o estado para cirurgias do SUS. Inclusive tem esse post, né, que tem a ampliação da capacidade de atendimento de cirurgia SUS pelo estado. O senhor tem conhecimento com relação a isso? Sim, porque o município de Brusque rejeitou a gestão do hospital. Aí o estado vai ter que contratualizar direto, quebrando a gestão plena de Brusque. Ok. Essa é a justificativa. Tudo bem. Certamente a gente vai voltar no ponto, porque o senhor fez algumas declarações aí que, obviamente, a prefeitura vai querer, a Secretaria de Saúde vai querer a palavra também, e faz parte do nosso trabalho jornalístico, por isso que a gente chamou o doutor para essa conversa hoje aqui. O nosso tempo é nosso adversário e fica o microfone aberto da Rádio Cidade para uma outra oportunidade a gente conversar com o senhor. Muitíssimo obrigado, doutor, e agradecemos o seu tempo, a sua dedicação aí para trazer detalhes e a palavra do IMAS, do Hospital Imigrantes de Brusque, sobre essa situação aí relativa ao contrato com Itajaí, e depois mais outras falas que o senhor fez aí com relação à Prefeitura de Brusque. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, eu quero agradecer o espaço, dizer que é muito importante esse espaço que vocês nos colocam para a gente poder orientar a população, conversar com ela. O Hospital Imigrantes tem um compromisso com a saúde através do IMAS. O IMAS tem 33 unidades no estado, são 3.500 funcionários. Nós vamos trazer mais de 500 cirurgias eletivas para o município de Brusque, para a região de Brusque, né? Agora através do convênio com o estado, graças a Deus, e estamos comprometidos com a população de Brusque e região, tá? Muito obrigado pelo apoio e estamos à disposição para qualquer esclarecimento.